Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Jean, sou professor de História e Ciências Sociais. Eu estou hoje aqui para poder falar um pouco mais sobre o nosso curso livre, Karl Marx e a Educação. Todos já sabem, né? Pelo menos aqui vocês já estão participando do projeto aqui, que o curso é baseado no livro, né? Esse projeto é baseado no livro Karl Marx e a Educação. E como é de costume, toda vez que eu publico um livro, eu dou um curso sobre, ofereço, né, um curso sobre o livro. E aí está aí a campanha no Catarse para quem já está participando, quem quiser participar, muito importante ajudar na divulgação. É um curso livre, significa em que sentido? Livre em todos os sentidos, né? A gente não depende de nenhuma empresa privada para poder financiar o nosso curso. É um curso, uma atividade, é um livro que se publica, né, que se faz a partir de campanha financeira. Isso é uma tradição política, né, revolucionária, muito importante. A autonomia política é central. Sem isso, a gente não faz nada de verdade, né? Tudo bem? Então, vou falar um pouco mais aqui sobre o curso, nosso curso livre. Deixa eu aumentar a página aqui. Então, eu espero que a gravação fique boa para vocês. Vai ser um videozinho um pouquinho mais longo, mas eu acho que é importante, né? Quero falar especificamente sobre o curso. Lembrando, pessoal, quem não puder fazer o curso, pode comprar o livro impresso, né? Aqui o valor. E o livro em e-book, também o valor, tá bom? Então, para aqueles que forem fazer o curso, eu vou falar então do curso, né? Que recebe, então, o e-book mais o livro impresso. O livro impresso só chega no começo de dezembro. Vai chegar para mim e eu envio para vocês a partir da primeira semana de dezembro. Mas o e-book vai ficar pronto, né? Logo aqui no dia 5 de outubro, já mando, dia 4, dia 13, talvez, já mando para vocês o e-book no grupo de WhatsApp que nós vamos criar. Esse grupo é específico para quem for fazer o curso, tá bom? E daí eu disponibilizo o texto em e-book e também alguns vídeos ou outro material de apoio que a gente possa utilizar. E nós utilizaremos, né, claro. Então tá aqui, o roteiro das aulas. Observe que aula 1 é uma aula de apresentação minha e apresentação de vocês, para que a gente possa se conhecer, né? E vou também fazer uma exposição que eu intitulei aqui de Introdução ao Pensamento de Marx, né? Claro que a ideia aqui é apresentar um pouco da trajetória do Marx, né? Marx não nasce revolucionário, Marx se faz no decorrer da existência um militante, um dirigente revolucionário. Quero apresentar um pouco dessa perspectiva para vocês, porque eu estou muito convencido de que se obliterarmos, eclipsarmos essa perspectiva, esse aspecto do Marx, dirigente revolucionário, a gente pouco vai entender do Marx, né? E facilmente vamos confundi-lo com algum intelectual made in caps, né? Bom, enfim, debateremos essas coisas no primeiro encontro. Então tá aqui, primeiro encontro, ó, tem data marcada, anota na agenda, dia 5 de outubro. No dia 12, de outubro, que é um outro sábado, pessoal, lembrando, sempre das 8 da manhã ao meio-dia, tudo bem? 4 horas, nosso encontro em duração de 4 horas. E sempre aos sábados, tá bom? Então, e começa na primeira semana de outubro. Então, dia 12, aula 2, né? Aí a gente vai começar a debater o livro propriamente dito, né? Ou seja, educação, Karl Marx, educação para além da escola. Olha aqui, ó, vamos no sumário do livro. Essa aqui é a aula 2 do curso, capítulo 1, mas é a aula 2 do nosso curso. Karl Marx e educação para além da escola. Pessoal, não significa jogar a escola fora, mas significa entendermos como Marx e os revolucionários naquele momento, que viviam em Bruxelas, por exemplo, estão pensando a educação da classe operária, a educação dos militantes revolucionários. Eu estou convencido, né, e eu já escrevi sobre isso, está aí a publicação, é uma educação, uma perspectiva de educação para além da escola formal. Isso é muito importante, porque pressupõe pensarmos muitas coisas. Jean, quer dizer então que os revolucionários estavam preocupados com a educação da classe operária? Exato. Mas o que eles faziam diante dessa preocupação? Só tinha uma preocupação? Qual era, ou seja, o que eles faziam? Qual era a prática deles em relação à educação dos militantes, dos revolucionários, dos operários? Vou debater sobre isso com vocês, né? Então, a perspectiva de Marx de educação existe, né? Marx não está escrevendo sobre educação. A gente aqui, como pesquisador, é que olha para esse momento a partir de referências teóricas e bibliográficas e observamos, né, uma preocupação com a educação de Marx e todos os militantes da Liga dos Comunistas junto aos operários, né? Então, há uma perspectiva de educação e ela não é formal. Ela está para além da escola, né? Para a classe operária. A classe operária nem ia à escola, pessoal, né? Agora, os revolucionários tinham perspectiva de educação para a classe operária e não era externa,
era para a classe operária, mas com a classe operária na organização de tudo isso, né? É uma experiência riquíssima que eu acho que a gente precisa explorar muito ainda no Brasil, o debate sobre esse assunto. Está aí uma perspectiva e uma possibilidade de, pelo menos, apontar, né, como é que os círculos operários pensavam a educação de si mesmo, da própria classe trabalhadora, né? É uma experiência muito rica que eu acho que passa batido durante muito tempo aqui no nosso país, no Brasil, os debates sobre isso, né? Muitas vezes dando vida a uma espécie de adaptação de Marx à escola formal, sendo que, na realidade, né, é exatamente o contrário. Bom, na aula, aqui, eu vou seguir aqui o roteirinho das aulas, ó. Vocês estão acompanhando aí, o roteiro das aulas. Opa. Então, aqui o roteiro das aulas, né? Aula 1, aula 2, aula 3, no dia 19 de outubro, os desafios de ensino sobre o método em Marx e um contexto pós-moderno. Esse tema, eu fico muito confortável, porque é um tema que eu venho estudando há algum tempo. E com toda a simplicidade que me cabe, eu posso dizer com tranquilidade para vocês, pessoal, há muita confusão sobre a utilização do método de Marx nas pesquisas de graduação, de pós-graduação, sejam elas mestrado, doutorado e até mesmo pós-doutorado, né? Ou seja, o que é esse método do Marx? E é um desafio muito grande debater isso e ensinar mais ainda, porque o contexto que nós vivemos, a meu juízo, é predominantemente de um relativismo do pensamento pós-moderno e de uma perspectiva relativista pós-moderna sobre o método. E Marx não escapa disso. Aliás, Marx não tem nada a ver com isso, né? Nós é que não escapamos a isso. Ao utilizarmos o método, ou pretendermos utilizar o método do Marx, muitas vezes nós reproduzimos, literalmente, o pluralismo metodológico típico do relativismo pós-moderno. Vou tentar debater com vocês nessa aula, então, esse assunto. Na aula do dia 24, né, usos e abusos do método dialético, um aprofundamento dessa aula, da aula 3, né? Porque eu vou tentar demonstrar, de forma empírica, né, como é que se dá esses usos, e muitas vezes abusado, do método de Marx, atribuindo a Marx um método que seria dele, sendo que, na realidade, muitas vezes a gente reproduz, como eu disse na aula, vou ter dito, né, na aula anterior, reproduzimos o relativismo pós-moderno, ou, como muitos chamam de pluralismo metodológico. O Ivo Toné chama assim, e eu concordo com ele. Então, nós temos aí, nessa penúltima aula, né, são 5 aulas o curso, usos e abusos do método dialético de Marx, o método científico moderno. Vou colocar algumas palavras sobre o que é esse método científico moderno, porque é justamente contrário a esse método científico moderno é que se levanta, que se desenvolve o método dialético de Marx, né? E muitas vezes a gente mistura tudo ali, faz um típico do pluralismo metodológico, faz um popurrí de coisas antagônicas, radicalmente antagônicas, e embaixo coloca o meu método é o método do Marx, sendo que o que de fato temos ali não tem nada a ver com Marx, uma leitura extremamente vulgar do método dialético do Marx. Então, por isso, usos e abusos do método dialético e a possibilidade de crise do pesquisador diante da crítica, é claro, né? Com a constatação, diante da constatação do pluralismo metodológico, que mistura Marx com Kant, com Weber, com Foucault e com tudo mais, ao receber uma crítica, né, profunda e honesta, intelectualmente pensando, o pesquisador entra numa crise danada. Todos nós estamos suscetíveis a passar por isso. Eu diria que, talvez, para os menos românticos, pelo menos, todos já passamos por essa crise, né, ao recebermos uma crítica honestamente pautada e fundamentada, né? Bom, e aí no último dia do nosso curso, dia 9 de novembro, nós temos, então, essa temática aqui que, muito modestamente, eu coloquei algumas palavras, não por insegurança, mas pela consciência do tamanho, do peso que é esse debate gigantesco de mais ou menos mais de 2.500 anos, né? Ou seja, o que é dialética? Por que é tão difícil pensarmos dialeticamente? Só aqui, a título de introdução, um videozinho expositivo do nosso curso. Acredito que tem muito a ver com a lógica formal na qual a burguesia se deita, né, reproduz e também nos educa. Mas isso a gente vai debater no curso, né? É muito difícil pensar dialeticamente. Por quê? Uma outra subseção desse último dia do curso. O método dialético de Marx possui o mesmo sentido
que um método dialético de Hegel, né? Enfim, há uma confusão aí, uma negação desnecessária, há um elogio extravagante. Vamos debater um pouquinho, então, sobre Hegel, né, e a relação de Marx com ele, né? E para fechar o nosso curso, né, a última sessão, que é a última sessão do livro, muitos anunciam um método dialético do Marx, entretanto, bem distante de Marx. Por que isso ocorre? Não basta só apontar o dedo e falar assim, isso não tem nada a ver com Marx. Isso é muito simplório e não ajuda absolutamente nada. Né? Agora, é preciso entender o porquê das coisas. Nem sempre conseguimos, mas isso tem que ser uma coisa que a gente aspira, né? Entender por que as coisas estão acontecendo. Seja se o método do Marx não é mais o método do Marx, e sim uma mistura pós-moderna. Por que isso ocorre? Por que é difícil pensar dialeticamente? É porque não manja de Hegel, a conversa é mais embaixo, né? A realidade é mais complexa, a gente precisa entender essa realidade, né? Por que, então, né, se anuncia muito que o meu método é o método do Marx, sejam as pesquisas de graduação, mestrado, pós-graduação em geral, e muitas vezes distantes, super distantes de Marx. Às vezes a gente tem uma espécie de neocantismo na realidade. Por quê? Então, sem querer colocar respostas finais, mas seguramente apresentar respostas pertinentes a esse debate, eu estou publicando, então, esse livro e propondo esse curso do livro, que se chama Karl Marx e Educação. Espero que, com esse vídeo, eu tenha deixado um pouco mais claro para vocês que não temos aqui nenhum receituário do tipo, nossa, quais são os textos que o Marx falou sobre educação? Esse tipo de trabalho que tem sua importância, já está publicado há muito tempo no Brasil, inclusive, né? O nosso objetivo aqui não é fazer um levantamento, né, de todos os textos do Marx no qual ele falou ou usou a palavra educação. Isso não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é pensarmos a partir de uma experiência, né, sobretudo a partir de Bruxelas. Então, eu estou pensando aqui na segunda metade dos anos 40, do século XIX, né? Marx vai amadurecendo, enfim, esse processo histórico, ele vai se constituindo como revolucionário, e ali já é um revolucionário, né, que não para de amadurecer, não para de ter as experiências políticas, isso vai influenciando, é claro, na formação do nosso ser, né. Bom, enfim, espero ter deixado nítido que nesse curso e no livro não temos nenhum receituário de educação. E focando no ensino superior, deixando bem nítido também que nós não temos nenhum receituário do método marxiano. Segue essas métodos aqui, esses pontos, essas pautas, e aplicar-se-á perfeitamente o método de Marx. Não tem nada a ver com Marx. Isso não tem absolutamente nada a ver com Marx, né? Então, nós não vamos aqui propor nada disso, mas propomos reflexões, problematizações históricas acerca do tema extremamente importante sobre Marx e a educação. E eu diria, se vocês lerem o subtítulo do livro, né, a partir de uma preocupação com pesquisa, ensino e educação no ensino superior, dito, né, superior, no Brasil, beleza? Diante de uma sociedade de classes. Um abraço, pessoal, acho que é isso por hoje. Eu fico por aqui. Dúvidas, vocês podem mandar mensagens aí pelas redes sociais. Eu vou postar esse vídeo no YouTube para jogar aqui no site do Catarse. Vou deixar o link aí para vocês. Se você não contribuiu e puder contribuir, faça. É muito importante. Isso aqui não é campanha filantrópica. É importante deixar nítido, né? Até para que eu expresse também minha preocupação propedêutica. Isso aqui é uma campanha financeira, que significa ter autonomia, né? Autonomia para poder escrever o que quer e inferir da maneira que achar importante, sem fazer nenhuma concessão a ninguém, né, aos nossos oponentes de classe, sem depender de grandes editoras, grandes grupos editoriais, nada disso, né? Mostrarmos que com as nossas pernas nós caminhamos e fazemos a nossa política de debate e intervenção. Por mais que seja pequeno diante da luta de classes e a necessidade de superação revolucionária, socialista do capitalismo, é uma forma muito importante, né, nessa batalha das ideias. Tudo isso aqui não basta, nós sabemos disso, mas é fundamental. E independência de classe é um princípio que nós não podemos abrir mão, né? Nós precisamos caminhar com as nossas pernas, fazendo as nossas campanhas financeiras, se autofinanciando, sem depender de absolutamente nada. Tudo bem? Um grande abraço, então, e até a próxima. O link vou deixar aí na descrição.